A suspensão e a interrupção do prazo da prescrição intercorrente na prática. Seja muito bem-vindo a mais um áudio, a mais uma lição prática jurídica do dia, a lição de número 87. Há 87 dias eu tenho postado diariamente aqui neste canal um áudio com conteúdo jurídico voltado à defesa do executado em juízo. Como obter sucesso na defesa do executado. Ou eu trago também informações, áudios, questões relacionadas a como vencer o processo de conhecimento. Hoje vamos falar sobre prescrição intercorrente. Prescrição intercorrente é um fenômeno exclusivo do processo de execução. O processo de execução iniciou-se adequadamente e no curso desse processo de execução surge uma situação de crise. E essa situação de crise deflagra a possibilidade de prescrição intercorrente, uma matéria de defesa do executado que é apresentado por uma simples petição no curso da ação de execução pode redundar na extinção da execução pela prescrição intercorrente. Mas vamos lá, o que temos aqui em relação a esse grande tema na defesa do executado? A Lei 14.195 alterou a prescrição intercorrente nas execuções entre particulares, ao alterar o artigo 921 do CPC. Nesse novo regime, pós-Lei 14.195, temos que, a partir do dia 26 de agosto de 2021, data de entrada em vigor da lei que alterou o CPC, esse novo regime de prescrição intercorrente impõe duas situações de crise no processo de execução que podem deflagrar a prescrição intercorrente. A primeira situação de crise é não encontrar, localizar o devedor. Ou seja, a ação de execução é proposta e, se for por título extrajudicial, não encontra o devedor, o executado, para citação. Primeira tentativa frustrada de citação. Ou, se é um cumprimento de sentença, iniciado o cumprimento de sentença com a petição do exequente, não consegue localizar o executado para intimá-lo a efetuar o pagamento no prazo de 15 dias em relação à sentença condenatória. Havendo, portanto, a primeira tentativa frustrada de encontrar, de localizar o executado, isso pode deflagrar a prescrição intercorrente. E a segunda é quando haverá uma tentativa infrutífera de penhora não realizada. A partir do momento em que ocorrer a primeira situação de crise, ao longo do processo de execução, o exequente tem que ser intimado da tentativa infrutífera de citação, localização ou de penhora. Nesse momento em que o exequente é intimado, dois efeitos serão operados no processo civil, no processo de execução. A ação de execução estará suspensa e também estará suspenso o início do prazo para a prescrição intercorrente. Dois fenômenos: suspensão automática do processo de execução e suspensão do início do prazo da prescrição intercorrente. Congela o início do prazo da prescrição intercorrente. Por que há esse congelamento? Porque o termo inicial da prescrição intercorrente é exatamente a ciência do exequente da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de realização da penhora. Nesse momento, no entanto, o processo também estará suspenso. E enquanto o processo de execução permanecer suspenso, não inicia o prazo da prescrição intercorrente. Muito bem, agora vamos analisar um outro ponto. Analise a questão da suspensão e da interrupção da prescrição intercorrente. Tanto na situação de suspensão, quanto na situação de interrupção do prazo da prescrição intercorrente, nós temos um ponto em comum. O prazo da prescrição intercorrente iniciou, foi deflagrado, começou a contar a prescrição intercorrente. E começou a contar por quê?
porque a suspensão do processo por um ano foi levantada e o exequente permaneceu inerte durante esse um ano, ou o exequente, depois de intimado da primeira tentativa infrutífera, a situação de crise, esse exequente peticiona no processo de execução. Se ele peticiona no processo de execução, a suspensão que existia foi levantada e agora começou a contar o prazo da prescrição intercorrente. Então vamos partir desse ponto comum. Iniciou o prazo da prescrição intercorrente. Professor, qual é o prazo da prescrição intercorrente? Depende do título, depende da execução. O prazo da prescrição intercorrente será o mesmo prazo da prescrição da pretensão, aquela prescrição lá da fase do conhecimento. Aí vai depender muito do que está sendo ou do que foi discutido lá na fase do conhecimento, lá na fase inicial, ok? Súmula 150 do STF. Mas vamos dar um exemplo prático. Vamos imaginar que no nosso caso concreto, a prescrição intercorrente iniciou e o prazo da prescrição intercorrente é de 2 anos. Iniciado o prazo da prescrição intercorrente, quando haverá a suspensão do prazo? Bom, suspensão do prazo da prescrição intercorrente vai acontecer quando surgir, durante o processo de execução, uma situação que efetivamente suspende o prazo da prescrição intercorrente. E o que vai suspender o prazo da prescrição intercorrente? Bom, o que vai suspender o prazo da prescrição intercorrente é qualquer situação que suspende a própria ação, o próprio processo. Nessa situação, enquanto o processo permanecer suspenso, o prazo da prescrição intercorrente que iniciou para por causa da causa de suspensão. E depois que a causa de suspensão é levantada, o prazo da prescrição intercorrente continua, e continua de onde parou. Então eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que iniciou o prazo da prescrição intercorrente. O prazo da prescrição intercorrente é de 2 anos. Com o decurso do prazo de 6 meses, vamos imaginar que existiu uma situação de suspensão da ação de execução. Como, por exemplo, professor, o embargo à execução foi recebido com efeito suspensivo. A impugnação ao cumprimento de sentença foi recebido com efeito suspensivo. Suspendeu a execução. Ou um outro exemplo, vamos imaginar que o exequente fez um pedido de desconsideração da personalidade jurídica, e nesse incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o juiz suspendeu a ação de execução. A partir do momento em que o juiz suspendeu a ação de execução, o prazo da prescrição intercorrente também foi suspenso, com 6 meses depois de iniciado. Agora o juiz vai processar a causa da suspensão. Vamos imaginar que esse processo ficou suspenso por força dos embargos à execução por 1 ano. Ou ele ficou suspenso por força do incidente de desconsideração da personalidade jurídica por 1 ano. Durante esse 1 ano da suspensão da execução, o prazo da prescrição intercorrente ficou congelado. A partir do momento em que a execução volta a tramitar, ou seja, é levantada a causa de suspensão, o prazo da prescrição intercorrente começa novamente. Mas começa novamente de onde parou. No nosso exemplo, ele parou com 6 meses. Ele volta depois de 1 ano, porque foi o período da suspensão da execução, ele volta a tramitar. E volta a tramitar de onde parou, 6 meses. Portanto, a partir do momento em que é levantada a suspensão da execução, começa novamente o prazo da prescrição intercorrente. Mas começa de onde parou, dos 6 meses. Portanto, esse exequente terá mais 1 ano e meio para completar os 2, para realizar a efetiva penhora. 6 meses antes da suspensão, parou, depois de levantada a suspensão, 1 ano e meio, o prazo da prescrição no meu exemplo são 2 anos, 1 ano e meio para efetivar a penhora e interromper o prazo da prescrição intercorrente. Agora vamos falar sobre interrupção do prazo da prescrição intercorrente.
O que a interrupção do prazo tem em comum com a suspensão do prazo? O prazo da prescrição intercorrente iniciou. No nosso exemplo de 2 anos, vamos imaginar que ele já decorreu por 6 meses. E depois dele ter iniciado, surge uma causa de interrupção da prescrição intercorrente. É realizada a efetiva penhora. Muito bem, a partir do momento em que realizou a efetiva penhora, isso é caso de interromper a prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente é interrompida e não temos mais uma situação de crise no processo de execução. Agora, interrompeu o prazo da prescrição intercorrente. O processo vai prosseguir normalmente, esse bem penhorado será avaliado, depois será levado à asta pública, se for expropriado por asta pública, e ele será, no futuro, vendido por um leilão judicial. Então vamos imaginar que aconteceu tudo isso. Durante todo o período de processamento, né, desse processo de execução pós-penhora, não se fala em prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente está interrompida. O bem foi avaliado, foi levado à asta pública e foi vendido. Com o produto da arrematação, pagou-se parcialmente, por exemplo, o credor. Agora o credor terá que continuar a ação de execução sobre o saldo remanescente. E ele vai fazer uma petição no curso da ação de execução, demonstrando isso, que ainda há um saldo devedor objeto da execução, porque o bem penhorado não foi suficiente para pagar toda a dívida. A partir do momento em que a execução vai prosseguir e agora sem penhora, o exequente terá que indicar um novo bem à penhora. E o juiz vai intimá-lo justamente para isso, para que a execução prossiga sobre o saldo devedor, ainda remanescente, e que ele, exequente, indique um novo bem à penhora. Não temos mais penhora no processo, temos situações de crise. E aí começa um novo prazo da prescrição intercorrente, mas esse prazo começa do zero e só será interrompido novamente com uma nova penhora para a garantia da dívida remanescente. Na interrupção, o prazo da prescrição intercorrente iniciado para, depois que a causa da interrupção é levantada, a penhora, não existe mais penhora na ação de execução? Não existe. Então agora o credor exequente será intimado para indicar um novo bem. E a partir daí começa um novo prazo da prescrição intercorrente, mas um prazo que vai iniciar do zero. Essa é a diferença entre suspensão da prescrição intercorrente e interrupção da prescrição intercorrente. É isso aí, espero que tenha sido útil a nossa lição prática jurídica do dia e nos encontramos amanhã num novo tema, num novo conteúdo. Até lá, valeu pessoal!